Oi, babies, tudo bem? Vim falar de doença renal. Ontem eu postei a foto de um gatinho e eu tive bastante perguntas. Coloquei uma caixa de perguntas sobre doença renal. Principalmente as perguntas vieram sobre gatos, mas o geral também vale para os cães, tá? Eu vou responder as perguntas aqui, vou dar uma explicação básica para vocês entenderem por que a doença renal acontece tanto em gatos, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é por que que o rim, o que é o trabalho dos rins, né? Os rins, eles fazem a filtração do sangue, como todo mundo sabe, produzem a urina. Mas o que que eles fazem? Por que que eles filtram o sangue? Na verdade, eles regulam a quantidade de água dentro do nosso corpo e os eletrólitos. Basicamente, tá? Uma explicação básica. Principalmente sódio, potássio, fósforo, cálcio, e eles regulam, eles ajudam também na regulação de mandar embora esses eletrólitos e coisas que não servem para o corpo e mandar embora a água quando tem necessidade. Ele ajuda também um pouquinho na regulação da parte da anemia, então quem tem doente renal e já escutou minha história sobre doença renal, explicando do rim com anemia, tem associação. Quando a doença renal evolui um pouco, os animais começam a ficar anêmicos. Porque o rim tem papel nessa regulação das células vermelhas. E eu quero deixar uma informação muito importante. Todo mundo pensa na doença renal e todo mundo aparece aqui quando eu suspeito dessa doença falando assim: mas meu cachorrinho faz super bem xixi, ele tá fazendo xixi normalmente. O animal, quando começa a fazer muito xixi ou quando tem alteração já na urina, a doença renal já está super avançada. Não esperem o bichinho de vocês fazer xixi diferente, tá? A doença renal inicial, ela é progressiva e crônica e ela vai anos. Então, assim, primeiros sinais, geralmente, que a gente vê é um emagrecimento, mas é tão lento. Não é um emagrecimento contínuo, longo, é um emagrecimento lento. E atenção, tá? Há pouco peso que se perde. Pô, é um gato de 7 quilos, a vida inteira teve 7 quilos, tipo, faz 7 anos que ele tem 7 quilos, aí de repente ele emagrece para 6 quilos, de repente para 5,5. E vocês ficam felizes porque ele emagreceu. Mas pera, vocês fizeram uma mudança de alimentação? Colocaram uma ração com menos carboidrato? Fizeram uma restrição calórica? Não. Ah, então ele tá emagrecendo porque mudou o clima. Ah, ele tá emagrecendo porque tá comendo menos. Ah, porque não gostou da ração nova, porque vocês mudaram a ração. Olha, vocês me aparecem com cada motivo. Então, 6 meses antes do animal chegar aqui pra mim na clínica, ele vem emagrecendo e aí vocês acham feliz, acham legal, entendeu? Não é legal. É legal emagrecer? Mas quando tem um motivo. Então, a gente tá restringindo a dieta dele, a gente tá colocando menos ração, a gente tá fracionando bonitinho a comida, a gente parou de dar besteira, parou de dar petisco. Então tem que ter um emagrecimento mesmo. Agora o animal tá saudável, perfeito, nada mudou na vida dele. E de repente ele começa a emagrecer, atenção, tem alguma coisa errada, tá? E a parte dos vômitos também. Então, além do emagrecimento, o gato vem vomitando com mais frequência. Aí vem um grande problema, a gente nunca sabe se é vômito, né? Vocês sempre ficam com dúvida, tudo pra vocês é vômito. E tem coisas que são regurgitação. Então, assim, vômito é aquele conteúdo de estômago já digerido que volta e você percebe até um pouco de líquido estomacal junto, geralmente amarelado e tal. Regurgitação e bola de pelo geralmente vem associado com pelos mesmo e ração. Então isso não é considerado vômito. Mas independente do que aconteça, do que volte, vocês começam a ver com mais frequência, tá? Então tem o emagrecimento, aí o gato come e vomita com mais frequência, tipo 3 vezes 4 na semana, que tá errado. E principalmente, tem gatinhos que com uma certa evolução, eles vão no pote de ração e ficam olhando assim pro pote e não come. Então eles vão no pote, ficam olhando e saem andando. Aí eles voltam pro pote, olha de novo, às vezes come 2 bolinhas, sai andando. E outros gatos também ficam mais lentos. E aí o dono acha que é por causa do calor, é porque voltou a trabalhar, e aí o gato estava acostumado com as férias, que tinha gente em casa, agora não tem mais. E aí o dono acha que é porque mudou os móveis.
Entendam, todos esses sintomas são importantes e não são do mundo, são sintomas, tá bom? Importante, vale ressaltar uma coisa. A gente começa a pegar a doença renal pelos exames e não por sintomas, tá? A doença renal, ela começa assim 1 ano antes até de terem sintomas. Então, tem alguns exames que a gente faz, não são caros, antes que vocês pensem que são caríssimos, que a gente faz antes mesmo da doença começar a apresentar. A creatinina, que é um exame bioquímico que a gente faz do sangue, ela se altera quando em torno de 75% da função dos rins já foi embora. Então pensa, quando tem alteração no exame de sangue, quando o animal tá magro e eu colho a creatinina e coleto o sangue e já tem alteração na create, já perdeu 75% da função. Ou ela já se prejudicou numa gravidade alta. Então, como que a gente pega isso começando? Com alguns marcadores de doença renal que são iniciais. A gente pega pela urina, a gente pega por sangue mesmo, mas com outros exames. Então, não espera. Seu gato é principalmente... Cachorro também, né? Mas seu bichinho é principalmente idoso, ele tá propenso a ter a doença renal. A qualquer momento. E aí você precisa descobrir antes que ela apareça propriamente no seu animal, entendeu? A partir dos 7 anos de idade a gente tem que fazer exames de rotina 1 vez por ano, tá? E aí a gente pega a doença renal começando. E aí a gente prolonga eterno a vida deles, sabe? A gente prolonga bastante o aparecimento dos sintomas e a evolução da doença, tá bom? A Vivi perguntou por que eles têm tanta probabilidade. Na verdade, não é tanto assim como se diz, mas é principalmente do estilo de vida do gato. Eu vou explicar. Então vamos lá, essa história é longa. Os gatos têm um estilo de vida diferente dos cães, eles não são pequenos cães. E eles não tomam água no pote de água se ele tá com pelo, se ele caiu uma fagulha qualquer. Vocês costumam adorar colocar comida do lado da água, 2 potinhos juntos, lindos. E aí o gato chacoalha a cabeça para comer e a ração pula para a água. Já era. Aí esse gato fica o dia inteiro sem beber água, tá? Outra coisa, gatos odeiam encostar os bigodes nas coisas. Eles odeiam enfiar a cara para beber água. Eles gostam de beber água no leito do rio, os ancestrais. Então eles só fazem assim e já bebem água. Então precisa ser um pote que esteja quase extravasando de água e o mais largo de boca que você puder. Tipo um Tupperware, sabe? Bem largo, que você já não usa pra mais nada. E não aqueles mini potinhos de gato, beleza? Outra coisa, tem gatos que gostam de beber água no pote de plástico, tem gatos que gostam no de alumínio, tem gatos que gostam de porcelana, tem gato que gosta de vidro. Não interessa, nesse caso, quem manda é o seu gato. Eu quero que tenha um pote de cada tipo, sempre transbordando, sempre com a borda larga pela casa toda. Por quê? Aí faz com que o seu gato goste mais de beber água, beleza? Eles amam água fresca. No calor de rachar, a água fica passada depois de algumas horas. Então, coloca uma pedrinha de gelo na água deles todos os dias. Outros gatos amam, para não encostar os bigodes, beber água na pia, né? Beleza? Só que daí a pia você não pode deixar pingando o dia inteiro, né? Então, arranje uma fonte para que ele possa beber água o dia todo, uma água que para ele instintivamente é fresca, tá? Seu gato, se a caixa de areia dele estiver suja, ele não vai beber água porque ele não quer fazer xixi no fedor. E às vezes a caixa de areia não vence para você. Então a caixa de areia para você tá limpinha, não tá cheirando mal, só que pro seu gato a caixa de areia tá suja, tá fedor e ele não quer pisar lá. E aí ele fala, bom, se eu beber água, eu vou ter que fazer xixi. E aí ele segura a urina. Quanto mais ele segura a urina, mais a gente tem cristais de urina e também, num futuro, doença renal. Mas principalmente é por causa do seu asseio com a caixa de areia. Tem areias de boa qualidade que melhoram o cheiro e às vezes assim, a areia mais barata geralmente não é o mais legal para o seu gato, entendeu? A ração, né, que eles comem hoje, o gato na natureza, os ancestrais se alimentam de animais, pequenos roedores, pequenas presas.
várias vezes ao dia, alta qualidade de proteína e gordura. No corpo da gente, como vocês cansaram de ouvir eu falar aqui no Instagram e no Face, no YouTube, no corpo da gente a gente não tem carboidrato, beleza? Então, a ração para gato, que é um carnívoro estrito, não poderia ter carboidrato. E aí hoje a gente tem rações aí para os gatos das melhores qualidades, com 30 e poucos por cento de carboidrato. E o carboidrato que tá ali dentro é péssimo. A qualidade da proteína que tem dentro, que ele tinha que altamente comer muita proteína. A proteína lá é de baixa qualidade. A proteína da ração vem de pena, vem de unha. São proteínas de origem animal, né? E aquela farinha de proteína que você vê lá, que tá no pacote, geralmente é desses pedaços de bichos aí que não é carne de verdade, entendeu? Então, a qualidade da proteína é ruim das rações de hoje em dia. E isso eu tô falando numa ração boa, que vocês consideram como boa, uma super premium, tá? Não tô falando daquelas ruins, não. Aquela de menor qualidade, nível premium, aquela xing-ling lá de manutenção, meu bem. Aí seu gato passa a vida inteira comendo uma ração pró-inflamatória, que dá dificuldade de digestão, que maltrata o sistema dele. Obviamente você vai colher isso daí com o passar dos anos, tá? Então, babies, respondendo a pergunta de vocês, a doença renal também aparece por causa de ingerir pouca água e todos esses motivos intrínsecos à ingestão de água que eu acabei de falar. Obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória. A doença renal também. Então, o animal que é inflamado por natureza, porque ele é obeso, ele tende a ter a doença renal, tá? Mais cedo. E aí tem o caráter genético, tem o caráter de alimentação. Então, assim, tem muita coisa que envolve a doença renal como um todo. E a gente precisa, o importante é a gente prevenir em tudo que tá nas nossas mãos. Então, tá nas nossas mãos mexer com a água, tá nas nossas mãos cuidar da alimentação que o gato come a vida inteira. E eu costumo ver doença renal em gatos mais velhos, acho que porque também os cães, infelizmente, vivem menos tempo. Os cães que vivem bastante tendem a ter doença renal também, tá? Então não é só uma doença dos gatos, por que eles têm tanto? Cão também, tenho bastante paciente doente renal. Tem uma outra coisa, não posso dizer motivo, senão vocês vão confundir. Como eu posso dizer? Outra causa da doença renal. Infecções. Então, o rim, ele não suporta proteínas de alta molécula, uma molécula grande de proteína. E aí o que acontece? O antígeno e o anticorpo são proteínas pequenas que o rim dá conta. Mas se a gente tiver complexos antígeno-anticorpo, o rim não suporta, se tiver muito. O que é isso? O antígeno é a bactéria, o vírus, protozoário, é qualquer bichinho. Tá? Palavras chucras para vocês entenderem, tá? Não são palavras médicos, não fiquem bravos comigo, para o pessoal entender. Então, assim, bichinhos são antígenos e anticorpos são uma proteína que nosso corpo produz para brigar com esses bichinhos. Quando se gruda uma coisa na outra, nosso anticorpo vai lá feliz e contente grudar no bichinho, forma-se um complexo antígeno-anticorpo. Aí, esse complexo antígeno-anticorpo é uma proteína grande para o rim. Dá conta de eliminar e dá conta de metabolizar. Então, o rim fica machucado por muitos complexos antígeno-anticorpo. Quando é uma doença qualquer, uma gripe, uma coisinha leve, o rim consegue, os órgãos como um todo. Não é só isso, né? Gente, é uma pontinha do iceberg, né? Mas assim, quando a gente tem uma infecção, o rim dá conta. Mas quando a gente tem uma infecção gravíssima, tipo piometra, que é a infecção de útero, que é uma infecção contínua, grave, pesada, que causa danos em todos os órgãos, não só no rim, aí o rim abala, entendeu? E aí eles fazem a insuficiência renal aguda. Então, se o animal tem uma infecção, inclusive de boca, sabe o tártaro, que vocês não dão muita importância? Aquele tártaro feio, aquela boca feia, aquele tártaro todos os dias o seu cachorro tá engolindo bactérias. Todos os dias ele tá fazendo o metabolismo aí tá fazendo esse complexo antígeno-anticorpo com o que tá acontecendo ali na gengiva dele. Todo dia. E aí, isso sim traz dano ao rim. Entendeu? Então, uma infecção muito grave
que pode ser aguda por um certo momento e se tornar crônica, ou infecções leves, mas contínuas, por exemplo, a boca, tá? Então esses são exemplos de infecções que poderiam trazer dano ao rim. Hemoparasitose também, Ehrlichia, Babesia, doença de carrapato, também fazem infecções agudas. Quase esqueci de um motivo importante, o coração. Tá escrito na minha testa que eu tenho sopro? Não tá, né? Então, se eu tenho sopro, eu só vou descobrir se eu fizer o quê? Um ecocardiograma. O gato de vocês e o cachorro de vocês também. Quem é meu paciente de bastante tempo, quando vem uma vez por ano para as vacinas e passa dos 7 anos, já sai daqui na consulta de vacina, que na verdade é vacina, com a solicitação de exames de rotina. Por quê? Porque o sopro causa uma alteração de pressão em algum momento e essa pressão arterial alterada traz dano ao rim. Entendeu? E aí, assim, o cachorro não vai ter sintoma de sopro. Alguns têm, tá bom. Mas a 90% dos meus pacientes têm sopro, que às vezes necessita tratamento, já tem alteração de pressão arterial, que eu peço também para aferir pressão, e eles não têm desmaio, eles não têm sintomas, tá? O gato de vocês, a mesma coisa, beleza? E por último, uma outra coisa que agora eu lembrei, um outro motivo. Doença metabólica, então diabetes menos, mas o animal diabético tem grandes chances de ter doença renal, mas principalmente animal diabético pode ter outros problemas metabólicos, por exemplo, não só os diabéticos, né? Mas, por exemplo, o hipertireoidismo, que é uma doença de gatos mais idosos, principalmente gatos, tá? Aí é uma coisa só de gato. Hipertireoidismo traz dano renal. O hipertireoidismo teria um tratamento, teria uma ajuda. E aí a gente tratando o hipertireoidismo, assim como tratando o sopro, faz com que o rim não fique doente. Só que se você não trouxer, se a gente não investigar, a gente não descobre. Nesse caso, na verdade, em toda a prevenção, não tem essa coisa de eu não vou fuçar e não vou investigar, porque senão eu vou descobrir. Não, é bom que a gente descubra. A gente descobre, trata barato, trata bem, o animal tem boa vida, não é capenga não, é vida boa e longa vida, tá? Que é o que todo mundo quer com os nossos filhinhos aí animais, beleza? E a forma de prevenir, na verdade vocês aprendendo como vocês fazem para descobrir essa doença e deixando os animais o mais saudáveis possível com a alimentação e tudo que eu conversei sobre dente, tudo, e realmente tratando isso. Cuidado com os dentes, cuidado com o coração, fazendo os exames de rotina e é isso, cuidando da parte que a gente consegue cuidar mesmo, tá bom? Um beijo grande e acabou agora sobre doença renal.